Bom, era só pra ser outro típico romance com fantasia, onde a protagonista entra dentro de um livro e por saber de certas informações, ela consegue alcançar seus objetivos de uma maneira mais fácil. No final das contas, a prota consegue cumprir seu papel de protagonista. No final, ela vira imperatriz e ainda acaba com o gato do protagonista masculino. Legal! O problema é que depois de Felizes para Sempre, a vida sempre continua. Então vamos nessa, em mais uma história aqui pro canal Lar dos Contos. Outro típico romance de fantasia. Bom, depois de cumprir seu papel na história, ela acaba se tornando a imperatriz. E como uma boa imperatriz, agora ela tem um monte de trabalho para resolver, fora que as pessoas, do reino, os nobres, não apoiam muito ela e ficam, enchendo o saco. Que merda, hein? O protagonista masculino é um boy tóxico que ela não aguenta mais. No começo até pode parecer fofo esse negócio de ciúme, não olhe pra ninguém, você é só minha. Mas acho que esse boy aqui extrapola um pouco porque ela não aguenta mais isso. Eu não estou suportando mais. O único consolo que ela tem nessa vida é trocar cartas com o Duque Distante do Norte. Ele que é conhecido como o Duque Maldito, o Duque Bestial. Mas é o único com quem ela consegue ter um bom diálogo. Que ironia, não é mesmo? E essa trocação de cartas começou quando ela mandou uma carta agradecendo por ele não ter participado da guerra, ou seja, lutado contra ela quando ela tomou o trono. E ele respondeu com palavras calorosas. Então eles começaram uma amizade de trocação de carta. Gente, o web namoro tá diferente. E na cabeça dela, ela tava imaginando que o Duque era desse jeito aqui. E vocês vão entender já já o motivo da minha risada. Ela sempre quis conhecer esse Duque pessoalmente, mas ele sempre se negava a fazer isso. Ela escreve então uma carta intimando ele a aparecer, mas depois ela acha que é melhor não botar pressão, porque ela pode perder o único amigo que ela tem. Enquanto estava sozinha em seu escritório, um homem encapuzado entra segurando uma espada. Ela fica surpresa ao perceber que essa pessoa se trata do protagonista da história e também marido dela. Ai, tu tem uma carinha de psicopata, meu brother. E bom, ele acaba levando ela de arrasta pra cima. Aí ela pede pra Deus uma segunda chance e eis que ela volta pro passado. Só que dessa vez ela decidiu diferente. Ela vai em busca da sua felicidade. E o primeiro passo é ir atrás do seu amigo, o Duque Termine. Bom, digamos que quando ela encontra ele pessoalmente, ela percebe que ele não é do jeito que imaginava. Realmente, ela só acertou a cor dos olhos. Errou feio, errou rude. Quebrando todo o padrão de mocinhos de romance com fantasia, ele tem barba e também possui várias cicatrizes, não só no rosto como no corpo todo. Ela fica tipo, peraí gente, isso aqui não era um romance de fantasia? Nunca vi num romance nenhum personagem que usasse barba. Ele diz que ela deveria ir embora enquanto há tempo, mas ela diz que não vai, então ele a acompanha para dentro. Ela pensa que talvez devesse desistir, é tão assustador aquele lugar e as pessoas olham pra ela de uma forma assustadora. Mas não, eu já cheguei até aqui, eu vou até o final. Ele vai direto ao ponto e pergunta o porquê dela ter proposto o casamento. Ela explica que é porque ela quer ser uma pessoa do norte e quer ficar o mais longe possível da família imperial. Como é o duque que governa a terra do norte, ele pode muito bem cortar laços com a família imperial. Ela não quer ter contato com ninguém de lá, principalmente com seu carrasco. Ela diz logo pro duque, não quero ter nenhum contato com a família imperial. E se casar com ele era mais seguro do que apenas viver fugindo. O duque analisa a situação um pouco. Ele diz que mesmo assim, ela iria sair em desvantagem com esse casamento, porque lá nas terras do norte sempre faz muito frio e também tem muitos monstros. Além do mais, por causa da má reputação dele, o nome dela também ficaria manchado. Ele diz pra ela que esse casamento parece uma perda de tempo. Ela se lembra que nas cartas ele sempre era assim, se rebaixava um pouco, mas sempre era gentil, como estava sendo agora. Ela lembra que, quando ela disse que iria arranjar uma noiva pra ele no futuro, ele tinha dito palavras parecidas. Por isso que ele disse para ela ir embora enquanto havia tempo. Ele não queria que ela ficasse em desvantagem. Ela diz que definitivamente esse era o duque que ela conhecia. Um amigo no qual ela conseguia encontrar um alívio. Durante todo aquele caos de vida, ele era seu porto seguro. Não tem como se arrepender da decisão de se casar com ele. Ela diz que nada disso que ele falou a incomoda. Inclusive, é melhor até assim, pois graças a essa reputação dele, ninguém os incomodaria, inclusive a família imperial. Ela diz ainda pra ele que essa não foi uma proposta impensada, ela pensou bastante antes. Ela diz, eu decidi que você é um ser humano digno e valioso, independente do seu status ou valor que tem. Caminhei por esse caminho todo até aqui pra conhecer alguém digno.
E em seus pensamentos ela pensa: eu voltei no tempo só pra conhecer você. Então ela pede: por favor, seja meu amigo. Ele fala: mesmo depois de ver minha aparência, você ainda quer se casar comigo? Aí, gente, ela me solta não tem nada a ver o rosto, é só um casamento de contrato. Ela diz que não importa a aparência dele porque é só um casamento no papel. Tá bom. Então ele joga uma pilha de cartas na mesa. Ele diz que não mostrou logo no início porque pensou que seria vergonhoso. Ele diz que a convidou para ir até lá porque queria lhe mostrar isto. Todas as cartas que eles trocaram na outra vida. Elas apareceram magicamente para ele. Então, ela decide contar tudo o que aconteceu com ela, desde sua entrada no livro até agora sua segunda chance de viver essa história. Como ele lê o conteúdo das cartas, ele sabe que eles eram muito amigos. No futuro, que não é mais futuro porque ela mudou o presente e, meu Deus, eu já não tô entendendo mais nada. Ele aceita então a proposta de casamento por contrato. Ele pensa em como o eu dele do futuro, que não é mais futuro... Ai, gente, eu não vou mais entrar nesse paradoxo não, tá? Enfim, ele sempre se recusava a se encontrar com ela. Então, quando ele soube a notícia que ela morreu, provavelmente ele deve ter ficado muito triste e cheio de arrependimentos por não ter conhecido sua amiga. Então, dessa vez, ele não quer se arrepender e aceita o contrato. Ela pergunta pra ele se pode chamar ele de Peu, um apelido pro nome dele. E ele fica todo envergonhadinho. Já que ela já viveu 3 vezes, então provavelmente ela é muito mais velha que ele. Então ele pergunta se deveria chamar ela de senhora. Aí ela: senhora? Não, pode me chamar de Litera. Gente, enquanto estamos sem Lariete, vamos nos contentar com a Litera. Olha, ela também tem cabelo rosa. E tem um moreno todo sequelado também, então tá ok. Então eles se casam. Ele pergunta pra ela se ela não gostaria de uma cerimônia de casamento, mas ela diz que não. Afinal, esse é um casamento no papel. Ela também não quer estragar a chance dele ter uma cerimônia de casamento quando encontrar alguém que ele realmente queira se casar. Ele diz que não pretende se casar com outra pessoa. Ele também pergunta pra ela se o eu dele do futuro tinha alguma esposa. Ela diz que até o momento em que morreu ele não tinha. Mas ela também diz que as coisas podem mudar, então ele só tem que se certificar de avisar ela primeiro, caso encontre alguém com quem queira se casar. Eu acho que isso nunca vai acontecer, né? Porque ele parece estar gamadão nela. Ele vai apresentar a ela os empregados e diz que ela não precisa hesitar em pedir nada. Aqueles dois que estavam olhando pra ela com um olhar assustador no início. O Duque diz: a partir de agora, essa aqui é a Grã-Duquesa. Os empregados cochicham entre si. E em voz alta ele se opõe a este casamento. É o quê? Você tá falando sério? É claro! Litera fica: nossa, eles já estão querendo se livrar de mim. Chega! O Grã-Duque fala: como você ousa falar isso na frente da Grã-Duquesa? Cala a boca e fica quieto. Tome. Ele diz que ainda assim está se opondo ao casamento, que ele não pode permitir que isso aconteça. E então que a gente começa a entender por que eles estavam se opondo ao casamento. Gente, eles estavam preocupados com a Litera. O mordomo fala que tá decepcionada porque o Duque tá tirando vantagem de uma pobre moça. E a empregada se aproxima dela e pergunta se ela precisa de ajuda pra fugir. Na verdade, aquele olhar assustador, era um olhar de pena. Meu Deus! Jesus. Só que a Litera fala: calma, gente, isso é um mal entendido. Eu que quero me casar com ele. Gente do céu, os empregados ficam chocados. Com um empregado desse, quem precisa de inimigo? Que eles não imaginavam que isso poderia acontecer. O Grã-Duque recebendo uma proposta de casamento, nossa. Mas também eles se desculpam, né? Pelo inconveniente. Bem que dizem, né? Gosto é igual nariz, né? Cada um tem o seu. Os dois estão no mesmo quarto. Ele diz pra ela que o que ela falou gerou um mal-entendido ainda pior com os empregados, porque agora eles acham que eles se casaram por amor. E o Grã-Duque teme que isso possa colocar a vida dela em perigo, porque se acharem que eles estão apaixonados, alguém pode atacar ela pra se vingar dele. Os olhos dela se enchem de lágrimas. Ela diz que honestamente estava com medo de amar alguém de novo, porque assim, da outra vez essa história de amor não deu muito certo pra ela, né? Porque no final o carinha até levou ela dessa pra melhor. Ela não quer que esse medo a impeça de demonstrar afeto, né, e amor pelo Grã-Duque. E também a impeça de mostrar para as outras pessoas que o Grã-Duque também é digno de afeto. Ela diz que os criados já foi pensando o pior dele. As pessoas não deveriam julgar um livro pela capa, né? Mesmo ela tendo feito isso no início. Enfim, ela tá disposta a tirar esse estereótipo dele, né? Porque ele é o precioso amigo dela. Inclusive vai até achar uma esposa de verdade pra ele, porque ele merece.
Então ele diz que não vai querer, que nunca vai ter outra esposa. Então ele se ajoelha no chão e jura lealdade a ela. Ele diz que não tem intenção de deixar o lado dela tão facilmente assim. Ela até se lembra que os rivais dela procuraram ele para lutar contra ela, e ele conseguiria destronar ela sem muita dificuldade. E ele não só recusou todas essas ofertas, como também destruiu cada um deles. Na primeira vida, ela queria recompensá-lo por não ter lutado contra ela, mas ele disse que seu único desejo era ser leal a ela. E agora, nessa nova linha do tempo, ele continua jurando lealdade a ela. Meu Deus, isso é muito fofo! E assim, é uma lealdade em que ele não busca nada em troca. E ele começa a falar que se um dia ela encontrar alguém com quem queira se casar, ele vai... Ele não consegue completar a frase porque ela o abraça. Ela diz que mesmo que tudo que ela puder oferecer for amizade, ela quer poder retribuir toda essa lealdade e encontrar a felicidade com ele e fazer também ele feliz. Ele retribui o abraço e diz que vai fazer de tudo para ser merecedor disso. Ai, gente, se assumam logo como um casal. Faz aí logo um monte de herdeiro e negócio de contratos. Aí nunca vão encontrar isso aí, gente. Ai, gente, voltei com os efeitos sonoros. A Litera, coitada, tava congelando de frio, porque lá no norte faz muito frio. Ai, gente, até que eu queria um friozinho agora, tá? Que eu não tô aguentando mais esse negócio, essa onda de calor que tá tendo braba aí. Na cidade de vocês também tá calor, porque, meu Deus, não aguento mais. Tá bom, vamos voltar pra história, né? Que é o que importa. Ai, meu Deus, onde o cara tá dormindo? Oi, gente, igual um cachorrinho encolhido no sofá, coitado. Mas, gente, ele que se ofereceu. A Litera disse que nem precisava ele dormir no sofá, mas ele quis ir. Litera pensa que talvez seja assim que ela vai morrer pela terceira vez, de frio. Porém, o Grão-Duque chega com um cobertor bem quente e põe nela. Mas ela diz, Pio, olha só, eu ainda tô com frio. Ele fica tipo, mas eu não sei mais o que fazer. Então ela fala que eles deveriam dormir abraçados pra ele esquentar com o calor corporal. Agora ela diz que não consegue dormir porque ele tá esmagando ela com o braço dele. Mas depois ela diz que é brincadeira. Na verdade ela tá adorando. Ela diz que a sensação é de dormir com um urso gigante. Ô, gente, olha pra esse urso. O urso todo lascado, sequelado. Enquanto isso, Pel se lembra de quando seu pai morreu e falou pra ele não confiar em ninguém. Mas ele quer muito confiar em Litera, porque ela confiou nele primeiro, indo até lá e sendo amigo dele, mesmo ele tendo aquela tal reputação. Ela começa a ter um pesadelo e ele acredita que seja do momento em que ela morreu. Ele pensa que mesmo ela tendo mudado o futuro indo até lá, eles não podem baixar a guarda. Se esse cara der um de maluco e aparecer aí, ele tá lascadinho, viu, gente? Gente, como tava muito frio, ela começou a bater os dentes, entendeu? De frio. Aí ele vai lá e põe o dedo na boca dela para impedir que ela se machuque batendo os dentes quando treme de frio. A gente acredita que no início eu achava esse protagonista feio, mas agora a gente já tá achando ele um gato lindo. Eu acho que eu tenho que tratar isso no psicólogo. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Agora eu gostaria de saber a opinião sincera de vocês a respeito desse manhwa. Gostaram dele? Quer que eu continue trazendo episódios desse manhwa? Então deixa aqui nos comentários e também curte bastante esse vídeo. Então é isso, até a próxima. Um beijo e um queijo.